Boa tarde, Jaqueline, boa tarde a todos, os colegas, cumprimento todos na presença do nosso presidente, doutor Selmar, agradeço a oportunidade de participação mais uma vez e principalmente de estar mediando esse painel, que quando eu recebi tanto o tema quanto os expositores, fiquei muito contente, porque realmente é um tema de muita relevância e que faz parte do meu dia a dia, principalmente, né, nessas cortes de contas. Então, para não alongar muito, que o tempo é curto, eu sei que a contribuição que os expositores têm para dar é rica e é longa, eu já vou passar a palavra. Nós vamos dar início agora ao painel 8, o tema é controle externo e articulação interinstitucional em tempos de pandemia. Os expositores são os doutores conselheiros Ivan Bonilha, do TCE do Paraná, presidente do IRB, e o nosso presidente conselheiro Selmar Reck. São 25 minutos a exposição de cada um, e aí, quando faltarem 5 minutos, eu vou fazer uma interferência só para avisar do tempo. Então, o doutor Ivan está com a palavra, acho que ele é primeiro, né, pelo menos pelo que me foi passado aqui na relação, ele fala primeiro. Tudo bem, doutor Ivan? Se o senhor já estiver pronto, já pode começar, já está com a palavra. Muito obrigado pelo convite. Eu faço cumprimento a todos na pessoa do meu colega Selmar Reck. Prazer em vê-lo, Selmar. Você que tem sido um amigo sempre próximo aí nessas interações através das redes sociais. E o seu tribunal também, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, tem sempre nos dado apoio, suporte, orientações, enfim, tem sido parceiro deste momento tão significativo aí para os tribunais de contas. Bom, eu diria que, muito embora o período da pandemia, o período do distanciamento social, com vários cancelamentos de compromissos, possa ter a sua negativa avaliação sem contestação, eu diria que foi muito importante para os tribunais esse momento, porque além do vigor que os tribunais demonstraram em rapidamente se adequar aos novos momentos, o que se nota muito facilmente é até um acréscimo na produção. E eu tenho tido contato com vários tribunais, e o que a gente nota é a rápida adaptação, inclusive com incremento de produtividade dos tribunais de contas. Somado a isso, evidentemente que, e por conta disso, nossa agenda do IRB, a agenda do IRB foi mudada. Eventos que antes eram presenciais, que estavam na agenda, nós tínhamos uma agenda para o ano todo, acabaram se transformando ou se convertendo em eventos através da telemática. E qual não foi a nossa surpresa? Foi a possibilidade de maior participação, inclusive, dos servidores e conselheiros através desse dispositivo. E eu saliento que o Instituto Rui Barbosa tem vários comitês, inclusive que são presididos pelos nossos colegas conselheiros e procuram promover essa integração entre os tribunais de contas e, na medida do possível, uma integração que produza uma certa uniformização de procedimentos e de avaliação. É evidente que essa uniformização se dá absolutamente através do meio suassório, ou seja, através de um convencimento, não há uma vinculação entre os tribunais, não há um regime de subordinação, evidentemente, nem sequer em relação ao TCU, mas o que se tem hoje muito certo, de modo muito sedimentado e de modo muito refletido, é a possibilidade, se não o desejo dos tribunais, de terem uma formatação que possa corresponder de algum modo, a um modelo, não diria único, mas um modelo com espinha dorsal muito semelhante entre os tribunais. E cito, então, para exemplificar essa atuação,
o Comitê de Gestão de Pessoas, que é presidido até por um conselheiro, colega nosso do TCE do Amapá, o conselheiro Regildo Salomão. Temos também o Comitê de Jurisprudência, do Juris TCs, que também acaba sendo uma forma de trabalharmos e de intercâmbio dos posicionamentos doutrinários e técnicos dos tribunais, que é presidido por um colega aí próximo de vocês, o conselheiro Manuel Pires dos Santos, do TCE do Tocantins. Temos também um comitê de gestão da informação, que assume um protagonismo muito grande nesse momento, presidido por um colega do TCE do Ceará, o conselheiro Edilberto Pontes, e também tenho um comitê que tem tremenda utilidade e é absolutamente vinculado a esse tema, que é o Comitê de Tecnologia de Informação, presidido pelo colega do TCM da Bahia, o conselheiro José Alfredo. Eu diria que, de todos os comitês que nós temos, e eu citei apenas uns, como, por exemplo, o Comitê de Governança, que o Érico Desterro, do Amazonas, preside, e também o de Fiscalização, o Comitê da Educação, que esse sempre prestigiado através dos convênios que vem firmando com várias entidades da área da educação, que é presidido pelo César Miola, do Rio Grande do Sul. Eu diria que esses dois comitês que vou citar agora, o de normas brasileiras de auditoria do setor público, que é presidido pelo conselheiro Inaldo Paixão, do TCE da Bahia, e o de avaliação de políticas públicas, que é presidido pelo Sidney Beraldo, do TCE de São Paulo, eles têm hoje um estágio muito interessante de atuação. Por quê? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que o período pós-pandêmico será um período que já se prenuncia de razoável para forte impactos na recessão econômica, portanto, de grande fratura socioeconômica do país. Tudo acontece nesse prazo de retardo. Ou seja, não tenho dúvida que a partir de 2021 se fará necessário, mais do que nunca, a forte presença do Estado como, não só como facilitador, mas como operador, como sujeito ativo, atuante no suporte, na assistência social no nosso país. E quando isso acontece, se desdobra as funções dos tribunais de contas e do controle externo. Se acentua a possibilidade dos tribunais de contas serem verdadeiros orientadores da otimização dos gastos públicos. Então, eu me refiro a essa função que, inevitavelmente, estará aos nossos cuidados, de atuação governamental centrada na assistência social, o que faz mais necessário ainda o preparo técnico, o afinamento técnico dos tribunais de contas para ser um modelo aferidor do bom gasto público, do acerto das opções de gestão pública. É natural isso, quanto mais presente o Estado, quanto mais atuante, operador é o Estado em relação à vida em sociedade, se traz também, junto com isso, uma maior responsabilidade para os órgãos de controle. E os tribunais de contas, através dessa trajetória, que não vem de hoje, de elaboração de índices de eficiência de gestão municipal, estadual, de índices de eficiência da gestão que procuram dar não só uma avaliação ao servidor, mas dar uma orientação ao gestor público, se fará muito presente nesse período pós-pandemia. Ou seja, o Estado será chamado
a interagir com a sociedade, a suportar esse grande baque socioeconômico e, portanto, como consequência, teremos os tribunais de contas chamados também e com grande apuramento técnico a participar dessa retomada e dessa situação de recuperação socioeconômica do país. Portanto, assume especial atenção ao intercâmbio que nós devemos ter entre nós, órgãos do sistema do controle externo, assume maior atenção à intimidade que devemos estabelecer com os governos digitais. Voltei, né? Voltei? Voltei, né? Voltou. Então, já partindo para uma conclusão, essa projeção que eu faço no período de pós-pandemia nos traz agora uma responsabilidade e um dever, um cuidado especial para que nós elaboremos critérios técnicos para que nós, mais do que nunca, possamos aperfeiçoar as nossas métricas de gestão pública, os nossos quesitos de avaliação dos atos de gestão. Se isso sempre foi o core business, vamos para usar um termo muito usado na atividade empresarial, se esse sempre foi o core business da atuação dos tribunais de contas, muito mais agora passará a ser essa avaliação, essa tomada de orientação por parte dos tribunais de contas, passará a ser o regime de utilidade dos tribunais de contas e, não tenho dúvida nenhuma, decisivo para bem orientar o gestor público. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ivan, então, pela sua fala. Já vou chamar o doutor Selmar, que é o próximo expositor, e aí, se tiver alguma pergunta, estou acompanhando aqui pelo chat, ao final a gente fala. O doutor Ivan não usou o tempo todo dele, então, se o doutor Selmar quiser estender um pouquinho além dos 25 minutos, não tem problema, tá? Doutor Selmar, então, está com a palavra. Vou agradecer, porque eu não tenho o poder de síntese do nosso presidente do IRB, então vou usar um pouquinho do tempo dele. Iniciar dizendo que é um grande prazer para mim estar participando desse painel, a convite do conselheiro Saulo Mesquita, organizador desse importante evento, e estar ao lado do conselheiro Ivan Bonilha, tratando deste assunto de parceria, que ao longo dos últimos 2 anos tem dado mostras diárias de que o caminho realmente de avanço institucional é por meio das parcerias. Então, para mim é um prazer muito grande. Vejo aqui a presença do nosso procurador-geral do TCM, José Gustavo Ataíde, muito obrigado também pela presença. E eu vou discorrer um pouquinho, pegando um gancho no que o conselheiro Ivan Bonilha traz muito bem sobre o nosso aperfeiçoamento das métricas vis-à-vis o desafio fiscal que se apresentará às unidades da federação. E é nesse viés fiscal que eu entendo e vejo as parcerias como um caminho seguro para o amadurecimento institucional, mas, sobretudo, para a entrega para o compartilhamento, seja o compartilhamento de dados, de conhecimento, de experiências, de equipamento, de softwares, ganha sempre o contribuinte, ganha sempre o cidadão. Por meio das parcerias, é possível, e é esse, eu acho, o objetivo que permeia toda a relação interinstitucional, evitar atuações superpostas, exatamente em função de que os custos são otimizados e os benefícios maximizados. Se os objetivos são os mesmos,
e o interesse público é o bem maior almejado por todas as instituições, que sentido há em insular-se, em vivermos numa ilha, em atuar de forma estanque. Portanto, os tribunais de contas, e tenho visto isso, tanto como conselheiro, mas aqui na presidência a gente tem possibilidade de compreender e enxergar melhor isso no âmbito nacional, temos avançado muito por meio das parcerias, seja com os órgãos de controle, como o Ministério Público, com as controladorias gerais do Estado, com a Controladoria da União, seja por meio das universidades. Hoje de manhã tivemos palestras brilhantes mostrando aí a possibilidade de ganhos institucionais com as universidades, por meio do terceiro setor, por meio diretamente do cidadão que acaba participando de uma forma não institucionalizada também da administração pública. E um exemplo recente, conselheiro Bonilha, que nós temos aqui, dessa atuação articulada, já durante a pandemia, conquistou um destaque nacional, por meio de cruzamento de dados, acabou detectando irregularidades no pagamento agora do auxílio emergencial. Uma iniciativa da CGU, contou com o apoio dos tribunais de contas e acabou encontrando fortes indícios de pagamento indevido a mais de 680 mil pagamentos indevidos em todo o Brasil, o que potencialmente pode chegar a um prejuízo aí de R$1 bilhão. A partir desses achados, uma série de medidas têm sido tomadas, não só para reaver os recursos, mas, sobretudo, para evitar novos pagamentos indevidos e, eventualmente, até penalizar eventual recebimento de má-fé. Então, esse é um exemplo ocorrido agora, em plena pandemia, de atuação concomitante, efetiva, por meio de parceria, com a atuação dos tribunais de contas. E são muitos os exemplos de parcerias que já começam a dar frutos. Cito termos de cooperação técnica com a Receita Federal, com a Secretaria do Tesouro Nacional, no âmbito da Câmara Técnica de Normas Contábeis e Demonstrativos Fiscais, com a Organização Latino-Americana e do Caribe, das entidades fiscalizadoras superiores, no âmbito da IBRAOP. Eu vou falar mais adiante sobre os frutos, os ganhos e os riscos. Também nós temos que ter um cuidadozinho aí, porque há riscos e desafios em alguma dessas parcerias. Então, eu vou adentrar um pouquinho mais à frente e dizer que, para avançar no uso dessas tecnologias, o tribunal tem feito, ou os tribunais têm feito, um esforço muito grande de avançar no uso da inteligência artificial. Essa aposta acaba garantindo um controle externo mais ágil. Nós, Federal de Goiás, que prevê o compartilhamento de relevância durante esse período de pandemia. E acredito que será tão ou mais importante, como diz o conselheiro Bonilha, no período pós-pandêmico. Com recursos tão escassos e com um cenário de queda de receita, desperdício e de desvio de recursos públicos não podem ser vistos com naturalidade, daí a importância do exercício efetivo do controle externo, aí a importância de ser imperiosa a nossa atuação. Exemplos de fiscalizações ágeis, precisas no país inteiro, medidas cautelares têm sido utilizadas pelas cortes de contas, que têm sustado despesas com potencial de dano à administração pública, e esses bons resultados são, sim, potencializados por essa atuação integrada, por essa atuação articulada com outras instituições. Eu confesso que no começo da pandemia fiquei com muito receio da atuação acanhada que, eventualmente, as cortes de contas poderiam ter diante desse cenário pandêmico, mas tem me surpreendido positivamente que nós estamos conseguindo
não só do ponto de vista da produtividade, como diz o conselheiro Ivan Bonilha, mas do ponto de vista da precisão, da atuação concomitante, não permitindo, ou ao menos minimizando, desperdícios de recursos públicos, particularmente na área da saúde. Um outro campo valioso que eu gostaria de destacar, de atuação para as Cortes de Contas, tem sido exatamente esse papel articulador do diálogo interinstitucional. Durante esse workshop, que nós estamos acompanhando desde segunda-feira, todos tivemos a oportunidade de sermos apresentados alguns exemplos absolutamente exitosos. E aí vou citar aqui digamos assim, local nosso, que nos dá muito orgulho, que é o Gabinete Articulado de Enfrentamento aos Efeitos da Pandemia na Educação Pública, o GAEP. Promover esse diálogo e estreitar parcerias também com os controlados tem se mostrado absolutamente importante, relevante e salutar. Então, é importante que nós, nas Cortes de Contas, sigamos orientando, fiscalizando, normatizando, sancionando até quando necessário, mas o diálogo é absolutamente relevante, importante e não implica em nem renúncia de nenhuma função da nossa atribuição ou da atribuição dos nossos parceiros institucionais. Portanto, entendo que assumir o protagonismo na construção, e o GAEP é um exemplo de assunção de protagonismo de soluções articuladas. É uma frente absolutamente importante de atuação que se abre às Cortes de Contas. E com um grande potencial de entrega de valor efetivo e contemporâneo à sociedade. Participar desse processo tem sido muito exitoso, tenho acompanhado com muita alegria diversas iniciativas nesse sentido. A pandemia trouxe desafios extras a todos os gestores, que acabam se vendo impelidos de agir com presteza, rapidez e com observância integral dos princípios da administração pública, e contribuir, portanto, para a promoção desse diálogo entre diferentes instituições e colocar à mesa das discussões controladores e controlados, os tribunais acabam se mostrando à sociedade e mostrando que é possível, sim, pactuar soluções viáveis, baseadas em evidências, e com segurança jurídica para o gestor poder desempenhar o seu papel num momento tão importante. Enfim, estamos falando de mais uma importante frente que se abre para os tribunais de contas, cujos resultados, ou cujos primeiros resultados, já podem ser observados. A expertise que está sendo adquirida pelos controladores país afora, com certeza vai permitir que essa frente extrapole o período de pandemia. Que se tribunais de contas contribuindo, citei educação, CNJ, onde inúmeras obras que estavam paralisadas por absolutamente questões irrelevantes do ponto de vista do produto que se objeta, da política pública que se está por trás da conclusão daquela obra. Então, o programa de Destrava tem permitido também que os órgãos de controle facilitem essa retomada de obra paralisada com segurança jurídica ao gestor. Eu vou abrir um parêntese aqui para listar algumas das parcerias que os tribunais de contas têm feito, particularmente o nosso, ao longo dos últimos anos. O primeiro dele, e aí em homenagem até ao nosso presidente Ivan Bonilha, trata-se da Rede Nacional de Informações Estratégicas, o Infocontas, do IRB e da Tricom. É evidente que essa base de
dados permite o uso de ferramentas, como é o caso da Alice, né, do robô Alice, que permite aí a análise de licitações com uma apuração rápida de indícios de irregularidade, norteando os trabalhos do nosso controle externo. Também tem a fiscalização das folhas de pagamento, que por si só representam um montante significativo de qualquer orçamento estatal. Nós aqui, no estado de Goiás, de posse dos resultados dessa base de dados, nós iniciamos uma fiscalização que apresentou 1.789 indícios dessas irregularidades, podendo corresponder a quase 5 milhões de reais por mês. Acho que é um processo até da relatoria do nosso conselheiro Saulo Mesquita, mas fruto de um trabalho interinstitucional por trás, que permite robustez aos trabalhos de auditoria do tribunal. Então, esse é o primeiro registro que eu queria fazer. Um segundo exemplo de parceria que eu gostaria de citar refere-se a um acordo que nós firmamos com o IFG, por meio de intercâmbio de informações e tecnologia, de modo a fomentar o desenvolvimento da gestão pública estadual. Aqui duas características sobressaem deste acordo de cooperação técnica. O primeiro é esse fomento à pesquisa na área de inteligência artificial, porque os doutores do IFG têm algoritmos extremamente bem elaborados, que contribuem demais com a instituição Tribunal de Contas. Nós, para chegarmos no estágio em que os doutores da IFG estão, gastaríamos muito tempo. Então, a parceria é um exemplo de parceria, de um acordo interinstitucional, em que nós temos condições de ganhar e, ao mesmo tempo, de oferecer base de dados para que os professores também possam desenvolver, aprimorar os seus algoritmos. E também neste acordo de cooperação técnica, aí com a participação no projeto da FAPEG, que é a nossa fundação aqui de apoio à pesquisa, desenvolvimento de uma plataforma de avaliação dos serviços públicos estaduais. Essa é a menina dos olhos do nosso secretário de controle externo aqui do tribunal, o Vitor Gobato, em que ele propõe um desenho, um mecanismo de avaliação que contemple a participação ativa do cidadão no serviço público que está sendo prestado. Evidentemente que eu vou resumir aqui muito simplificadamente, é como se você fosse atendido pelo iFood e dissesse assim, gostei, não gostei, automaticamente. Então, a política pública sendo avaliada por aquele que utiliza a política pública por meio da aplicação de um dispositivo móvel capaz de permitir essa avaliação no momento da prestação de serviço para orientar o gestor a corrigir o seu trabalho. Então, eu entendo porque o nosso secretário brilha o olho a falar desse projeto, porque é realmente um projeto inovador e que traz a possibilidade de correção da política pública rapidamente. Então, essa é uma parceria que nós estamos aí a passos largos avançando, e é possível que o tribunal venha a colher frutos desse trabalho muito em breve. E nessa linha, de outras, vou citar aqui também a Goiasprev. Goiasprev, conselheiro Bonilha, é o nosso instituto de previdência aqui do Estado. E, então, hoje, o que acontece? Né? Historicamente, e deve se repetir em boa parte das unidades da federação. O órgão, a Secretaria da Educação, vai aposentar um professor, ele cria todo um processo lá no seu RH, com as regras daquela aposentadoria, vê se atende, aí passa para o secretário, depois todos aqueles dados são novamente lançados. No âmbito da pasta, é publicado o ato, vai para Goiasprev, para o nosso órgão de previdência, depois este ato é encaminhado para o controlador externo, para o Tribunal de Contas, e que novamente toda a base de dados, a regra de negócio, é lançada novamente no sistema para ver se a aposentadoria estava adequada. Então, a ideia dessa parceria é permitir essa comunicação entre os atores envolvidos neste processo concessório dos benefícios previdenciários, aposentadoria, pensão, etc.,
e elaboração de uma forma padronizada e automática das principais etapas do processo, até a conclusão do ato, porque a regra é uma só, a regra da aposentadoria é constitucional, atende ou não atende os requisitos, e os dados dos servidores são dados objetivos. Portanto, eu vejo também nessa parceria um ganho institucional para o executivo ou para os poderes e órgãos que promovem aposentadorias e pensões, mas, sobretudo, para o controlador também, desde que o ato já virá alimentado com todos os dados e a própria instrução técnica, e se me atrevendo aqui a dizer também, a própria manifestação do Ministério Público de Contas, da auditoria e até mesmo o acórdão do tribunal, naquela parte em que é objetiva e há um corpo comum, ele, de certa forma, já está absolutamente pronto com a sua regra de negócio constitucional posta. Então, dá um trabalho agora, estamos trabalhando muito neste processo, mas há um processo que eu vislumbro que haveremos de ter unidade administrativa. Nós estamos também, junto com a UFG e agora com a associação do TCM, fizemos uma reunião na semana passada, e vejo aqui também o doutor Regis participando, lá do Ministério Público de Contas do TCM, nosso co-irmão aqui em Goiás, do nosso presidente Joaquim, onde nós pretendemos, por meio desta parceria, agregar os dados do Instituto Mauro Borges, que é o nosso IBGE local, que tem uma base de dados riquíssima, e criar uma ferramenta georreferenciada para ajudar nos nossos trabalhos de auditoria. Seria por meio de um desenvolvimento de uma plataforma interativa, visual, com mapas georreferenciados das obras, serviços públicos estaduais, tem até nome já, está chamando TC Maps, né? Isso vai permitir a recepção de bases de dados, dos indicadores socioeconômicos do IMB. Então, quando você olha o mapa do Estado, você identifica imediatamente onde é a região com IDH menor, onde estão localizadas as obras estaduais, as obras municipais, os colégios, os hospitais, com IDH associado, uma plataforma georreferenciada, os dados todos estão aí, um projeto relativamente barato, estamos terminando aí de amadurecer, vai custar em torno de 80 e poucos mil reais para o TCE e 80 e poucos mil reais para o TCM, e a nossa expectativa é de que, em no máximo 2 anos, essa nossa plataforma esteja concluída, ajudando sobremaneira os nossos auditores. Estou dando exemplo, doutor Saulo e Larissa, nossa mediadora, de exemplos de parcerias interinstitucionais que geram frutos, economizam recursos públicos, ganham celeridade na atuação do tribunal, do controlador e também das entidades parceiras. E aí, eu citei outros aqui, mas junto à CGE, nós temos também uma troca de informações muito grande, com a UEG, que é a nossa universidade estadual, com o CREA, no que envolve a nossa fiscalização das obras, particularmente no que tange a engenharia. Então, há uma associação muito grande com o CREA, por meio de acordos de cooperação técnica. Aí temos a CGU, tem a Receita Federal, tem a Secretaria de Segurança Pública, o Instituto Articule, o projeto lá de adesão Integrar, tem com a JUSEG, quer dizer, as bases de dados da JUSEG estão aqui, então consigo ver a qualquer momento, numa licitação, por exemplo, os sócios daquela empresa para verificar algum indício de irregularidade. Então, são exemplos de que as parcerias podem, sim, ser muito exitosas. E para fazer um contraponto, como todo painel acho que deve se propor, há muito espaço para avançar nessas parcerias, né? Há muito espaço. Eu vou citar aqui dois exemplos de que eu não consegui avançar nesses meus 2 anos,
e que as razões do não avanço não me convencem até agora, embora tenha conseguido até a concordância das entidades parceiras, mas o avanço não aconteceu. Então, por isso que eu digo que há espaço ainda aí. Receita Federal, vamos lá. Os tribunais de contas precisam receber as declarações de imposto de renda dos jurisdicionados. Então, eu recebo aqui a declaração do imposto de renda de todos os gestores públicos do Estado, dos desembargadores, dos procuradores, dos promotores, tudo aqui. O que eu propus para a Receita Federal? Me libera de receber isso, não preciso mais receber, e por ocasião de uma auditoria em que eu precise buscar esta informação de enriquecimento ilícito, a verificação, garantido sempre o sigilo fiscal, eu solicito à Receita Federal, garantindo à Receita Federal a manutenção do necessário sigilo fiscal num procedimento de fiscalização. Então, veja, me parece que é uma parceria que não teria por que não avançar. Não teria por que. Eu liberaria todo o meu gestor de encaminhar e teria acesso à base de dados. Eu economizo o custo, economizo o tempo do jurisdicionado, mas ainda é um processo que não caminhou da forma como poderia caminhar. Agora estou falando um pouquinho da possibilidade de avanços que temos nesta parceria. Então, me parece que esse é um caminho. Acabamos de firmar o acordo com a Receita, com diversos avanços e trocas de base de dados, muito rico. Eu estou tocando num ponto em que talvez há um espaço institucional de o sistema Tribunal de Contas, o sistema de controle externo, com a Receita Federal, trabalhar na possibilidade de que o acesso somente se dê por ocasião de uma auditoria específica, garantindo sempre o sigilo fiscal do investigado, né? Um outro exemplo que eu também acho que haveria ganhos riquíssimos, e esses sim, alguns tribunais já avançaram. Essa é uma situação mais regionalizada, não sei como é que está aí no Paraná, conselheiro Bonilha, mas eu sei que em Minas avançou bem, que é o acesso integral ao controlador às notas fiscais eletrônicas. Nós, aqui do Estado, ainda não temos acesso integral, o Tribunal de Contas ainda não tem o acesso integral às notas fiscais eletrônicas. O potencial desta base, nota fiscal eletrônica, é enorme, porque a partir daí você pode fazer preço médio de qualquer produto, você pode ter indícios ou matrizes para permitir auditorias. É uma riqueza enorme que está por trás dessa base de dados e que também a alegação de sigilo fiscal do contribuinte, etc., embora o tribunal garantindo o mesmo sigilo da Fazenda, é uma questão que não avançou. Mas, tanto na Secretaria da Economia quanto na Receita Federal, acho que é uma questão de tempo, de melhor compreensão, de credibilidade das instituições, para que tenha-se o conforto de disponibilizar essas bases de dados também para o Tribunal de Contas. Abri um parênteses para dar uma boa tarde à nossa Procuradora-Geral de Contas, doutora Maísa, também presente aqui no nosso evento. Seja bem-vinda, doutora Maísa. Obrigado, presidente. Bem, eu vou parar por aqui com relação aos pontos positivos das parcerias, a possibilidade de melhorias que algumas parcerias ainda se apresentam. Já usei o tempo do doutor Bonilha, Larissa, ainda não? Já usou um pouquinho, mas ainda tem 7 minutos. Então, tá bem. Deixa eu fazer dois registros absolutamente importantes quando se trata de parcerias interinstitucionais. Quando eu fui estudar um pouquinho o assunto para ver como é que estava essa questão no âmbito federal, eu trouxe 2 registros que avaliei absolutamente importantes. Um refere-se a um novo artigo inserido na Constituição, agora por meio da Emenda Constitucional 108, que é a Emenda Constitucional do Fundeb,
Então, veja, eu não havia lido porque eu sabia do que se tratava a emenda e jamais imaginei que um artigo tratando de outro assunto, e aí de cooperação entre instituições, tivesse sido inserido por meio dessa emenda constitucional. Trata-se do artigo 163A. O que é o artigo 163A inserido pela emenda constitucional número 108? Diz o artigo 163A, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, leia-se pelo Tesouro Nacional, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico e de amplo acesso público. O que é que este artigo, na verdade, denota? Nós estamos com a Lei de Responsabilidade Fiscal há 20 anos. E até hoje, as cooperações entre União, Estados e municípios, com o sistema de controle externo, não consegue somar nacionalmente laranja com laranja, banana com banana. Não consegue. Então, veja, eu estou fazendo um contraponto aos pontos positivos da parceria para dizer que, em determinados pontos, dado o nosso sistema federativo, as questões não avançam com a velocidade que poderiam avançar. Daí a importância ou a necessidade de termos um artigo constitucional em que agora, queira o município ou o Estado utilizar-se do seu plano de contas estabelecido pela União, estabelecido pelo seu órgão de controle externo, terá um sistema estabelecido pela STN em que será alimentada daquela forma para poder gerar um plano, um balanço anual consolidado. Por que a necessidade de um artigo dessa natureza? Porque o acordo de cooperação técnica com as unidades da federação, Tesouro, talvez dada até a não criação do Conselho de Gestão Fiscal, indicou a necessidade de se colocar na Constituição um acordo a fórceps, digamos assim, para que o Tesouro possa desempenhar o seu papel de consolidador das contas públicas nacionais. Não, me tomou de surpresa, eu não conhecia também o artigo 163A da Constituição, então trouxe também para a gente solidarizar nesse espaço de diálogo público. E o outro ponto que eu acho que merece um registro pela sua absoluta novidade está inserida na proposta de reforma administrativa enviada pela União ao Congresso Nacional. Trata-se também do artigo 37A, né? Como nós temos já os conhecidíssimos artigo 163, que permitiu a emissão da Lei de Responsabilidade Fiscal, temos o conhecidíssimo artigo 37 da Constituição, que trata dos princípios aplicáveis à administração pública. Temos agora, na proposta de reforma administrativa, o artigo 37A, que nada mais, nada menos, trata de uma cooperação entre os entes públicos e os entes privados. Diz a proposta, encaminhada pelo Congresso Nacional, pela União, pelo Executivo, ao Congresso Nacional. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Aí os incisos estabelecem, os parágrafos, que haverá uma regulamentação desses instrumentos e que essa utilização de recursos não abrange aí as atividades privativas de cargos típicos de Estado, que também será definida em legislação específica. Mas o que indica o artigo?
que, por exemplo, vamos dizer que os médicos ou que os professores não sejam reconhecidos como atividade típica de Estado. É que a União, ou o Estado de Goiás e o município de Anápolis, para prestigiar o nosso procurador Ataíde, entenda que há lá em Anápolis mais professores estaduais e uma demanda maior para o ensino básico, é possível fazer um acordo entre o Estado de Goiás e o município para quê? Os recursos humanos, para que as escolas estaduais possam estar voltadas para o município, previsto na reforma administrativa encaminhada agora, há 15 dias, pelo Congresso Nacional. Então, achei absolutamente importante, doutor Saulo, trazer essas duas inovações legislativas, uma já valendo, outra em vias de discussão do Congresso Nacional, de que o caminho parece realmente ser a parceria, entre os órgãos públicos, dado o cenário fiscal que se avizinha, né? Um pequeno contraponto final de dizer dos... Selmar, desculpa interromper, mas se eu puder concluir, tem mais 4 minutos. 4 minutos. Então, eu vou só fazer uma crítica final para exatamente nós temos o cuidado de evitar sobreposição de funções, porque é tudo muito caro. Veja a Lei Complementar 173, que passou os recursos agora da União para os estados. Um edital de licitação que tem como fonte os recursos repassados pelo governo federal para os estados e municípios, ele, em tese, está sujeito ao controle do Ministério Público Federal, porque entende que este recurso repassado pela União é recurso federal. Do Ministério Público Estadual, que entende que, uma vez internalizado aqui no Estado, é recurso estadual. Do TCU, entende que é recurso federal. Do TCE, que é recurso estadual. Sem falar que nós temos, a todo momento, numa licitação dessa, concorrente que ficou de fora, pede uma liminar aqui no Tribunal de Contas do Estado, pede uma liminar no Poder Judiciário, e são todas instituições públicas recebendo salários para tanto. Portanto, nós precisamos ter cuidado em não nos imiscuirmos nas atribuições de cada uma das instituições. Então, sou muito favorável às parcerias, mas precisamos ter cuidado. Veja o caso aqui agora, aconteceu ontem uma ação policial no estado de Goiás, na Secretaria de Educação. O Tribunal de Contas do estado de Goiás, há 4 meses atrás, concedeu uma liminar paralisando a compra. E agora, ontem, há uma ação policial questionando a mesma coisa. São agentes públicos. Agora, às 3h30, eu vou assinar um acordo de cooperação técnica, que já estava sendo gestado, com a Polícia Civil. Nós não podemos gastar recursos humanos e recursos públicos em sobreposições. Ou é uma atribuição minha em parceria com a polícia, ou é uma atribuição da polícia em parceria comigo. Porque, senão, o recurso público não vai dar conta. Nós precisamos diminuir os recursos na área meio, na área de controle, inclusive, por isso a importância das parcerias. Vou encerrando para dizer, em resumo, que a atuação em parceria e de forma articulada, visando, portanto, a potencialização dos benefícios e redução dos custos, não tem nenhuma contraindicação, pelo contrário, só traz benefícios à sociedade a qualquer tempo, e o agravamento da crise fiscal, citada pelo conselheiro Bonilha, exige das instituições mais flexibilidade, mais predisposição de bem servir a sociedade, exige uma capacidade de uma atuação integrada. E, pelo perfil técnico, pelo volume e pela qualidade das informações que detém, e especialmente pelo valor dos seus quadros, os tribunais de contas, em parceria com os Ministérios Públicos de Contas, podem sim fazer a diferença nesse momento em que o Brasil tanto precisa de diálogo, de soluções integradas
de medidas que, de fato, mitiguem os danos causados pela pandemia. Assim, encerro dizendo que mostra-se absolutamente importante e relevante as articulações entre as instituições. Todavia, precisamos ter o cuidado de não invadir outras áreas sob pena de atuações concomitantes, com desperdício de recursos públicos ao argumento de economizá-los. Muitíssimo grato pela atenção de todos, estou à disposição. Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigada, doutor Selmar. Eu agradeço em nome do TCE e dos participantes a disponibilidade, a fala do doutor Selmar, doutor Ivan também. A gente tem uma pergunta, doutor Selmar, para o senhor. Eu vou ler aqui. Presidente Selmar, gostaria de saber, a pergunta do Eduardo Henrique, gostaria de saber se o TCE-GO vem se debruçando sobre o relatório da CPI dos incentivos fiscais entregue ao TCE meados de maio ou junho, e se há, até o momento, alguma previsão de iniciativa articulada na atividade de controle desses incentivos fiscais de ICMS. Penso ser necessária uma atuação conjunta da Assembleia, do Ministério Público, do TCE e da CGE nessa matéria. Aí um exemplo que, na própria pergunta, o colega já traz uma solução, né? Que é exatamente da necessidade da parceria do Tribunal, da Assembleia, do Ministério Público, neste assunto tão relevante, né? Avizinha-se aí a questão da reforma tributária. Eu só queria dizer que a atribuição do Tribunal na gestação da CPI, o Tribunal esteve presente a todo momento com servidores, com informação, com dados, né? Mas essa é uma preocupação que permeia todo o sistema de controle, que é exatamente, não só por ocasião da CPI, mas por ocasião da fiscalização efetiva das receitas estaduais. Nós vemos que o volume que representa por Estado, e o nosso em particular, um volume significativo dos incentivos e dos benefícios fiscais, para além dessa questão que nós temos aqui, de que não se trata de um benefício fiscal, portanto, os municípios não teriam essa parcela, que é uma briga antiga. Então, respondendo ao colega, queria dizer que o Tribunal, como órgão auxiliar da Assembleia no processo de CPI, esteve presente e prestou todas as informações. E agora, como controlador externo, se vê, sim, movido a atuar neste processo em parceria com o Ministério Público e com o Ministério Público de Contas, e aí já abro um parênteses aqui para também dar as boas-vindas ao nosso chefe maior do Ministério Público de Contas. Seja muito bem-vindo, uma satisfação tê-lo aqui, doutor. Me ouve? Doutor Stephenson. Bem-vindo. Respondi a pergunta do colega. Obrigado, presidente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma satisfação, uma honra estar presente. Muito bem. É isso, doutora Larissa. Obrigada, então, novamente, doutor Selmar, doutor Ivan, agradeço pela condução desse bloco e passo a palavra, então, à doutora Jaqueline, pelo adiantado da hora aqui, para darmos prosseguimento ao evento. Obrigada. Doutora Jaqueline, se me permite uma intervenção? Claro. Apenas, rapidamente, muito obrigado, Larissa, apenas em nome da coordenação científica do evento, para agradecer ao doutor Selmar, ao doutor Ivan Bonilha, pela participação, tratar de parcerias quando se fala de controle externo é algo essencial, porque, como eu já havia mencionado anteriormente, as instituições não funcionam sozinhas. Nós somos mecanismos, na verdade, em busca do atingimento da nossa finalidade última, que é o bem geral, né? Então, o Tribunal de Contas é mais um mecanismo, juntamente com as demais instituições, Ministério Público de Contas, CGU, TCM, Receita Federal, tantas outras instituições que o doutor Selmar mencionou. Então, é muito importante esse diálogo entre as instituições, o que ficou claramente demonstrado na fala de cada um dos participantes. Muito obrigado, doutor Selmar, muito obrigado, doutor Ivan. Foi um prazer tê-los conosco. Doutora Jaqueline. Boa tarde, renovando os agradecimentos.